Ó, a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, é condição de validade, requisito de validade, tá? E o artigo da herança. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas em que momento da abertura da sessão, que é a morte do autor do patrimônio, tá? Se ele morreu e a pessoa, né, a mulher estava grávida de alguém que é herdeiro dele, esse nascituro já herda, tá certo? Muito bem. Normalmente você pensa o pai, né, com relação ao filho, você pensa o pai. Mas visualize se a OAB colocasse uma situação, visualize. João, avô, morre, certo? No momento da sua morte, a nora de João, a nora, estava grávida do neto de João. E o filho de João era pré-morto. Digamos que o filho de João tenha morrido 2 meses antes do pai. O filho de João e o pai, digamos, estavam no mesmo carro e tiveram um acidente. O filho morreu. A nora grávida, a esposa grávida. E aí depois morreu João, que é o avô dessa criança que está concebida. Essa criança vai ter direito de herdar? Nascituro que vai herdar por representação. Ele herda no lugar do pai, que está morto. Percebe? Então, você está concebido, já tem direito de herança. Beleza? Muito bem. Além desses direitos, eu lembro sempre, o nascituro tem direito a um curador. Artigo 1779, 1779 do Código Civil, que é o chamado curador ao ventre. A doutrina chama de curador ao ventre. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer, estando grávida a mulher, e se essa mulher não tiver o poder familiar, tá? Se ela não tiver o poder familiar, você dá um curador ao nascituro, tá? Se a mulher estiver interdita, se ela for incapaz, seu curador será o mesmo do nascituro, certo? E lembre ainda, o Código de Processo Civil, CPC, novo CPC, a mulher grávida não pode fazer divórcio em cartório. A mulher grávida não pode se divorciar em cartório. Deixa eu puxar aqui o artigo, que esse eu não lembro, sempre faço confusão de cabeça, é o 700 e alguma coisa. CPC. Espera aí. 733. O divórcio consensual, na verdade, ela não pode nem fazer divórcio consensual, nem separação, nem extinção de união estável. Não havendo nascituro ou filhos incapazes, poderão ser realizados por escritura pública. Ou seja, se tiver nascituro, não pode. Isso é uma inovação do Código de Processo de 16, né, 2016. Por quê? Porque na lei que permitiu separação e divórcio em cartório, não tinha nada sobre a mulher grávida, tá? Tinha sobre filhos incapazes. Mas, boa pergunta, nascituro é incapaz? Você classifica capaz e incapaz. O nascituro é capaz ou incapaz? Nenhum dos dois. Você não fala de capacidade civil para nascituro, porque não se sabe nem se ele é pessoa. Personalidade jurídica ele não tem, tá? A capacidade é um atributo de pessoas naturais. Do mesmo jeito, você não fala que uma empresa é capaz ou incapaz, né? Ela tem personalidade jurídica, mas ela não tem discussão sobre capacidade. Você não fala a sociedade é incapaz ou capaz, não existe isso. Do mesmo jeito, é errado falar para nascituro. E sabe qual é a prova cabal disso? Eu falo e ainda provo, que eu sou dessas. Vamos analisar juntos. 542 e 543, ó.
O 542, que a gente acabou de ver, diz: a doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo representante legal. Agora, olha o artigo de baixo que fala do incapaz. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Então, a lei diferenciou nascituro de absolutamente incapaz. Ele trouxe uma regra para nascituro, uma regra para absolutamente incapaz. Está claro que eles não são a mesma pessoa, tá? A mesma situação jurídica. Diga. Nasce e vê que não é, não tem direito de repetição. Não. Alimentos são irrepetíveis. Pegaram a dúvida do colega? Se a mulher começa a pagar alimentos, ou o cara começa a pagar alimentos a uma mulher que diz que ele é o pai da criança durante a gestação, nasce, faz o DNA e vê que não é. O único jeito dele receber de volta seria se ele conseguisse provar a má-fé dela. Porque a lei de alimentos gravídicos, boa a sua pergunta, a lei não exige prova inconfundível de paternidade, exige indícios. Então, nós temos jurisprudência não, mas nós temos decisões no Brasil de que um reconhecimento de paternidade através de e-mail, de conversa de WhatsApp, ou mais, prova de relação amorosa através desses meios, já seria suficiente para ordenar o pagamento de alimentos gravídicos, caso a mulher solicite. Tá? Vocês acham que é brincadeira, mas eu sempre conto da história da mulher que fez a despedida de solteiro, o cara que fez a despedida de solteiro, contratou as garotas de programa, e depois uma das garotas de programa entrou com ação contra 3 ou 4 sujeitos, porque não sabia, teve relação com todos, não sabia qual deles era o pai. Sem preservativo, entrou contra todos, e no final o pai era o noivo mesmo. Tá? Ainda tem essa... O pai era o noivo. Verídico, verídico, verídico. Pai, aqui em Salvador, fofocas, o pai era o noivo. Ela entrou com a ação, e aí faz o quê? Se durante a gestação não pode fazer o DNA, todos pagam. Não é uma pensão para cada um. O juiz fixa o valor e manda dividir pelos 4, digamos. Quando nascer, por exemplo, nesse caso, os outros teriam direito de cobrar? Não. Não, porque é com base em indícios. Indícios existiam, né? Todas participaram lá da orgia, porque o nome disso é orgia, sem julgamentos morais, mas é orgia. Vamos lá, voltando. Observe o seguinte, só para concluir, né? É bom lembrar 2 coisas aqui que não estão na lei, mas são jurisprudência e jurisprudência dominante, né? Então, vale lembrar. Vou botar até aqui destacado de preto. STJ, nascituro, morte de nascituro dá direito a DPVAT, morte de nascituro por acidente com veículo. Por acidente, ainda não tirou não, acho que não vai não, viu? Por acidente com veículo automotor. Quer dizer, enquanto existir o DPVAT, esse entendimento vai valer. Por acidente com veículo automotor, dá direito a DPVAT. E por que precisou o STJ se pronunciar? Porque o DPVAT é tabelado, e na tabela do DPVAT não tem nascituro. Toda vez que a jurisprudência vai dar essa indenização, ela discute sobre o nascituro. As decisões todas trazem se nascituro é pessoa ou não, mas a maioria das decisões conclui que não importa se ele tem personalidade jurídica ou não, ele tem proteção jurídica, e por isso sua morte deve gerar o recebimento para os pais do seguro DPVAT. Tá? E a outra coisa é, nascituro tem direitos da personalidade. O STJ também entende que tem, tá? Tem direitos da personalidade. E, portanto, pode sofrer dano moral. Tem direitos da personalidade e, portanto, pode sofrer dano moral. Então, temos algumas decisões na seara trabalhista, por exemplo, âmbito de TST, o TST reconhecendo dano moral por morte do nascituro em acidente de trabalho, morte do nascituro não, desculpe, morte do pai do nascituro, dano moral em favor do nascituro, tá?
Pela morte do pai em acidente de trabalho, o pai que ele não viria a conhecer, dentre outras decisões, tá? Eu sempre lembro do célebre caso de Vanessa Camargo e Rafael Bastos, do CQC, a filha de Zezé de Camargo, que estava grávida, e o cara chamou ela de gostosa, e o Marcelo Tais disse que era para ele respeitar que a mulher estava grávida, e ele disse que não tinha problema não, que ele comeria a mãe e o bebê. Isso gerou um caso, um dos casos mais famosos envolvendo nascituro no Brasil, porque houve indenização para a Vanessa, para o marido de Vanessa e para o bebê, tá? Que ainda estava como nascituro, ainda não tinha nascido. Quando recebeu a indenização, já tinha nascido. Esse é um ponto interessante. Observe, dizer que o nascituro tem direito de herança, dizer que o nascituro tem direito de doação e de indenização, não significa dizer que esses direitos serão efetivamente transmitidos. Ele já tem direito desde a barriga, mas ele só terá a transmissão para ele desses direitos se ele nascer com vida. Então, é mais ou menos assim. Ah, Fernanda, e para que adianta ter direito se nascer morto não vai receber? É assim que funciona. A mulher está grávida. Aí um tio dela quer deixar um bem em testamento para o nascituro, porque vai morrer. Ou quer doar um bem para o nascituro. Ele pode doar já desde a gravidez? Ele está doente, terminal. Ele pode doar. Se o nascituro nascer com vida, aquele bem foi transmitido para ele. E se o nascituro não nascer com vida, o bem volta para o patrimônio do doador. Se ele estiver vivo, nem sai do patrimônio dele. Se ele estiver morto, volta para o patrimônio que agora é espólio, né? Herança, para dividir com os demais herdeiros. Tá certo? Mesma lógica para o direito de herança. Ok? Só vai ser efetivamente transmitido se nascer com vida. Então, no meu exemplo de João, a herança de João para o neto, ele já tem direito desde a barriga. Então, se o processo de inventário começar com a nora grávida, o quinhão do nascituro tem que ser considerado. A divisão tem que envolver o quinhão do nascituro. Tá? Se fosse um divórcio feito a jato, um inventário feito muito rápido, teria que haver uma reserva de quinhão no final. Mas se o nascituro nascer morto, natimorto, né, que aí ele vira natimorto, o que é que acontece com aquele quinhão? Redivide entre os demais herdeiros. Tá? Não se transmitiu para ele. Tá certo? Muito bem. Oi. Uhum. É, pela criança, né? Porque, na verdade, não é a mãe. O nascituro recebe, se nascer com vida, vai para ele. Boa pergunta, nunca vi. Olha a pergunta do colega que interessante. Se a morte fosse da gestante, porque aí você não está falando de um direito do nascituro, você está falando de um direito à morte pela morte do nascituro. Se a morte é da gestante em acidente de trabalho, por exemplo, o pai desse nascituro teria direito a uma indenização por dano moral pela perda do nascituro, além da perda da esposa? Acredito que possivelmente sim. Acho que a base existe toda. Porque se o nascituro recebe proteção legal, se ali já é considerado uma família, né? Se, por exemplo, a morte em acidente com veículo gera direito a DPVAT, pelo mesmo linha de raciocínio, entendo que a perda da vida dele pode gerar, sim, impacto moral. Agora, não conheço nenhuma decisão nesse sentido. Se encontrar, me mostre. Massa. Vamos lá, vamos em frente. Observe o seguinte, capacidade civil. Aliás, capacidade civil não, quero fazer uma observação final, tá? Bote aqui, atenção. Nascituro é diferente de concepturo. Concepturo é quem ainda não está concebido. No Brasil, vírgula, é possível testar em favor da prole eventual, que são concepturos, né? Filhos que alguém venha a ter, filhos que alguém venha a conceber. Artigos
1799, inciso 1º, mais 1800, parágrafo 4º. É possível testar em favor da prole eventual, de que são concepturos, né? Filhos que alguém venha a conceber. Vamos dar uma olhada rápida aqui. 1799, inciso 1º, mais 1800, parágrafo 4º. Na sucessão testamentária, aqui depende de testamento, tá? Ao contrário do nascituro, que não precisa de testamento. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder quem? Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que essas pessoas estejam vivas quando abrirem a sucessão, tá? Aí tem que ter testamento, porque as pessoas nem existem concebidas, não estão concebidas, são concepturos. E qual o prazo para conceber? 1800, tá? Parágrafo 4º. No caso do inciso 1º do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados a curador nomeado pelo juiz. Aí vem parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então, qual é o prazo para conceber? 2 anos, tá? A chamada prole eventual. Diga. Não necessariamente. Pode ser. O cara está doente, por exemplo, a mulher dele fez reprodução com ele em laboratório, tem vários embriões congelados, e ele acha que vai morrer, e ainda tem embrião. Ela pode vir a, né, se inseminar, enfim, ser transplantado o embrião pós-mortem, e aí, se nascer, é prudente que ele tenha feito um testamento deixando, porque se ele nascer sem o testamento, parte da doutrina diz que esse bebê não é herdeiro, é filho, mas não é herdeiro. Embora eu não concorde, a maioria hoje não concorda. Mas não precisa ser só nessa hipótese. Você pode ter o avô que está doente, e o filho dele não tem filhos ainda. Mas ele quer que, caso esse filho tenha um filho, o filho seja herdeiro dele. Aí ele faz um testamento e deixa para o futuro neto. Pode fazer. Mas o futuro neto tem que ser concebido em 2 anos. Tá? Muito bem. Oi. Ele tem uma expectativa de direito, porque depende de nascer com vida. Mas, na verdade, o direito existe a ser contemplado em testamento. Já existe esse direito. Mas o recebimento do bem é uma expectativa. Você não sabe se vai acontecer. Exatamente. Percebe? Mas observe, a lei, se a lei não dissesse nada, você não tinha possibilidade de beneficiar alguém que nem existe. Mas a lei disse que é possível. Então, esse direito já é atual. Tá? Que assiste, inclusive, ao testador, né? É um direito também do testador fazer esse testamento, deixando esse bem. Agora, o recebimento do bem, sim, perfeito, é uma mera expectativa de direito. Tá? Muito bem. Só para terminar, bote aí, concepturo não se confunde com nascituro, e nascituro também é diferente de natimorto. Natimorto nasce sem vida. Ou seja, nasceu sem respirar. E o natimorto, a única coisa a lembrar sobre ele é que, pelo enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil, do CJF, ele tem direito a nome, vírgula, imagem e sepultura. Enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil do CJF. Natimorto tem direito a nome, imagem e sepultura. Isso significa, em resumo, direitos da personalidade. Não todos, né? Mas sepultura, para a lei, é enterro digno, tá? Se considera aí a ideia de ser enterrado dignamente, certo? Sempre me perguntam, é obrigada a registrar natimorto? A criança que nasceu sem vida tem que ser registrada? Tem. Mas tem que dar nome a ela? Não. Nome é optativo. Agora, você tem que registrar colocando o quê no registro? Filho de.
É para um controle estatal dos nascimentos e mortes, tá? Até para evitar infanticídio, tudo mais, tem que ter registro, tá? Agora, registro, não quiser botar nome, não bota. Quem já deu o nome ao seu bebê que nasceu morto, bota lá com o nome que quiser dar, tá bom? Tem um livro especial no cartório, diferente do livro de nascimentos, que você faz esse registro. Não, já existe há muito tempo. Se registra por uma questão de controle. Imagine, nasceu um bebê morto, você não vai registrar? E aí, se foi assassinato, né? Se foi infanticídio pela mãe, estado puerperal, não sei o quê, aquela coisa toda, tem que ter controle. Entendeu? Muito bem. Observe o seguinte. Falar em registro, hoje a TV Bahia queria uma entrevista comigo, eu não pude dar, porque eu ia ter que ir para o fórum. Agora de manhã cedo, 7 horas da manhã, eu indiquei uma pessoa para falar de um caso. Vocês viram esse caso? 2 mulheres foram registrar o seu bebê foram tirar o RG do seu filho, que, pelo que eu entendi, nasceu de reprodução assistida, no SAC do Shopping Barra. Aí chegou para fazer o RG, o SAC exigiu que colocasse uma com o nome da mãe e a outra com o nome do pai. Uma no lugar da mãe e a outra no lugar do pai. E elas disseram, não, é mãe e mãe, não, mas tem que ter um registro de mãe e um de pai. Para poder tirar o RG da criança, porque tinha que tirar por algum motivo, elas tiraram, depois deram uma queixa na delegacia, na 16ª, e foram procurar o Ministério Público. Eles queriam uma entrevista hoje sobre isso. Imagine, forçar, botar no RG, fulana, pai da criança. Fulana que se entende mãe, porque fulana poderia se entender pai, né, ser trans, enfim. Mas se ela se entendesse, ela não seria fulana, ela seria fulano, né? Então, percebe? Absurdo. Pena que eu não pude falar, senão eu ia descascar. Vamos nessa. Observe o seguinte. Falou meu amigo Roberto Ney, que é lá da comissão da OAB. Agora, a gente vai avançar para, agora na volta do intervalo, para o Instituto da Capacidade Civil. Vou deixar só aqui, para você já saber, e a gente vê, só para não interromper, tá? Logo no começo, a gente vê na volta do intervalo, tá? Capacidade Civil até daqui a pouco.